falar de uma mãe. Uma mãe que marcou e continua a marcar as nossas gerações por aquilo que ela fez. Eu não sei como é que a mãe dela teve um tão mau gosto. Maria é lindo, Martim é lindo, é tudo com M's. Mas esta mãe teve um nome assim um bocadinho esquisito. Joquebede. Minhas santas, não metam este nome. Joquebede! Quando é para ralhar, Jesus. Joquebede! Não façam. Uns nomes assim, assim um Abner, que é mais... O Abner, ele já sabe, né? Chama o Abner. Então eu quero vos falar da Joquebede. Era a mãe de Moisés. Alguém conhece Moisés? Diga eu. Alguém conhece a Joquebede? Diga eu. Se não conhece, eu vou-vos apresentar. Ok. A nossa Joquebede era a mãe que deixou um legado incrível para os seus filhos e para a sua geração. Por trás de cada filho, e nós podemos ver aqui, há sempre... Eu vou ter que dizer isto. Por trás de cada filho há sempre uma grande mãe. Mas você pode dizer, mas a minha não foi. Não sabemos porque é que ela não foi. Vocês estão cá? Por isso nós vamos ficar com a parte positiva. Por trás de um filho há sempre uma grande mulher. Muitas vezes Joquebede é esquecida pelos pregadores, uma das mulheres mais notáveis da Bíblia e continua a ser um exemplo nos nossos dias. Qualidades desta mãe, que eu espero que todas nós que estamos aqui possamos ter um pouquinho também, ou se não, todas. Era uma mulher com ousadia, uma mulher com coragem, uma mulher inteligente, era mãe, cuidadora, piedosa, temente a Deus, mulher de fé, obediente. Esta mãe também era uma mulher cheia de ousadia e de inteligência. Ela tinha uma confiança e uma coragem de uma verdadeira heroína para um grande filme. E dotada de muita coragem, ela arriscou a sua própria vida. Eu vou só pedir só para colocarem um pouquinho de mais luz na sala, se faz favor. A Joquebede arriscou a sua própria vida para salvar o seu filho Moisés. Ela já tinha 2 filhos, está ótimo, está bom? Arão e Miriam, e depois juntou-se com o seu esposo e fizeram um bebé lindo, que foi Moisés, que eu vou-vos contar um segredo. Até o Pedro ser registado, era o nome que o meu marido queria e eu dizia, não, Moisés. Lembro-me sempre, vai Moisés, não gosto. Mas pronto, Moisés tinha o nome. E até eu lá convenci o meu marido e é Pedro. Também somos muito criativos, é Alexandre, porque o pai é Alexandre, o primeiro filho é Alexandre, a sogra é Alexandrina, o tio é Alexandre e assim. Somos muito criativos, não saímos do mesmo ritual. Nós somos criativos. Vocês perceberam, não é? E até o Pedro Alexandre, passemos à frente. Como eu posso contar, esta mãe decretou vida sobre a vida do seu filho. Faraó, ele decretou morte para todos os filhos hebreus, homens. Porque as mulheres hebreias, elas quando tinham filhos, tinham assim uma filharada que era assim um comboio. E então eles estavam a ser muito fortes, os hebreus. E então Faraó começou a contar e disse, não. A gente vai ter que diminuir. Se é menina, fica viva. Se é menino, morte. Vai para o rio e é comido pelos crocodilos. Alguém aqui já viu um crocodilo? É? Pronto. Não são nada bonitos. Eu não vou contar uma vez o que é que aconteceu comigo e com um crocodilo, mas isso será outra história. Mas o que é que aconteceu? A palavra de Deus nos diz em Êxodo 1:22 que o faraó tinha dito, olha, se é menino, todos vão ter que ser mortos, vão ter que ir para o rio. Mas esta mãe toma a decisão, esta mãe toma a postura, não aceitou a morte para o seu filho, mas vida. Uau! Podemos dizer que é quase um aborto. Podemos pensar um pouquinho sobre o aborto. Muitos são a favor do aborto. Nós, cristãos, devemos ser a favor da vida. Podem dizer amém? Da vida. E foi isto que esta mulher fez, Joquebede, ela fez. Ela decretou vida para o seu filho, para o seu bebê. Não deixe Faraó matar a sua geração. Muitos são os faraós que se têm levantado ao longo das gerações
para matar as nossas gerações, tirando Deus das suas vidas, distraindo, aliciando com tudo o que é corruptível e prazeroso. Mas Joquebede já era mãe de um casal de filhos. Ela tomou a decisão: eu vou confiar em Deus. Eu não vou aceitar que, se eu tiver um menino, eu vou colocar o meu filho no rio para ser comido pelos crocodilos. E nós podemos ver o que é que aconteceu. Imagine esta mãe, a agonia dos meses a passar. Temos aqui alguma grávida, que eu saiba, que se veja. Para a próxima, a Clécia é para a próxima. Ok. Grávida, ok. E quem pensa em engravidar? Ai, Jesus, agora uma, duas... Oh, gente, vocês não fazem parte. As hebreias, aquilo era sempre a andar, gente. Oh, gente, o Lázaro tem a conta, tem 3 e fechou a porta. Não é, Lázaro? Ai, ainda não! Ok, mas aquilo que nós podemos ver é que esta mãe não deixou que o faraó matasse o seu bebê. Imagina a posição desta mulher, desta mãe. Imagina a agonia desta mãe, a ver a sua barriga a crescer, a ver o seu bebê a mexer dentro do seu ventre. E ela decretava: o meu filho vai viver, o meu filho vai viver. Nós podemos ver o tamanho da fé desta mulher. Ela não sabia qual era o sexo do seu bebê. Imaginem a agonia. Hoje, eu por acaso, quando foi os meus filhos, não quisemos saber. Foi na hora de nascer é que nós cá estamos, 2 rapazes. Mas este tempo também, a agonia desta mãe. Imaginem esta mãe, a agonia dela de chegar o tempo. Estava a chegar e ela com um aperto no coração, mas ela confiou em Deus. Joquebede estava a gerar dentro do seu ventre um grande homem de Deus. O libertador do seu povo estava sendo gerado dentro do seu ventre. Toda a mãe espera que a hora do seu filho, ele nasça e venha para os seus braços. A mãe acha sempre que o seu filho é o mais lindo. Quem é que diz que o seu filho é o mais lindo? Não. Temos aqui um problema de família entre mim e a minha nora, que a minha Maria era a coisa mais linda e eles dizem que não. Temos aqui um problema, amor. Vais cortar na herança. Mas todas nós mães, para mim é tudo lindo. Para mim os bebés são todos lindos. E então toda a mãe, ela deseja ter o seu filho nos braços. Faz parte da genética maternal. Primeiro ponto que nós podemos ver, esta mãe decreta vida ao seu filho. Podemos ver o que é que estava a acontecer em Êxodo 1:22, que Faraó mandou matar todos os meninos. Mas podemos ver em Êxodo 2:10 que não. Ela teve o seu bebê. Êxodo 2:2. Êxodo 2:2. Isso. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era feio. Feio. Lindo. Coisa mais linda. Ai, coisa mais linda. E se fosse feio? Já cá estava. Não é verdade? Mas era bonito. A palavra de Deus diz que ele era formoso. Devia ter as bochechinhas, coisa mais linda. E escondeu durante 3 meses. Esta mãe decreta vida ao seu filho. O decreto de Faraó era a morte dos filhos dos hebreus que nascessem homens e fossem atirados ao rio Nilo para servirem de alimento para os crocodilos. Muito podemos aprender com esta mãe. Em tempos difíceis, em tempos mesmo com decretos de morte, nós mães precisamos decretar vida para os nossos filhos e para a nossa geração. Você concorda? Dê um forte aplauso ao Senhor. Vida, vida, vida e não morte. Muito se fala da geração rasca que está perdida, corrompida, destruída. Mas sejamos como esta mãe, Joquebede. Ela decretou vida e vida com esperança em Deus. Amém? Imaginemos os meses a passar, tamanha agonia, assombroso para uma mãe, a chegar a hora do parto. Não aceites os decretos de morte, de destruição
sobre o teu filho. Não sei se vocês alguns já ouviram, tu não vais valer nada, tu és como o teu pai, tu és como o teu avô, tu és não sei quantos. Decretar destruição. Mãe, fica à frente do seu filho e decrete vida e bênção. Coisa boa para o seu filho. Não aceite os decretos da morte, de destruição sobre a sua geração. Acredite, o seu filho será uma bênção. Diga, o meu filho será uma bênção. Amém? Se ainda não é, se ele se porta assim meio de esguelha, continua a decretar. Em nome de Jesus, o meu filho vai ser. Olha, o meu marido era do piorzinho que havia. E hoje está cá. Por isso, não está um bocadinho, senão leva com o pau. Não, não leva nada, que eu não sou violenta. E nós podemos ver que esta mulher concebeu e deu um filho e vendo que ele era formoso, escondeu durante 3 meses. Imaginem a angústia desta mãe. Era um bebê indefeso, foi preciso uma mãe coragem. Uma mãe com muita fé para atravessar e tomar a decisão mais importante da sua vida. Ela não passou o mesmo com os 2 filhos. Mas esta adversidade neste seio familiar veio fortalecer ainda mais a sua fé. Ela tudo fez, confiou e protegeu o seu bebê durante 3 meses. Que felicidade ela olhar para o seu filho e ver o seu filho vivo nos seus braços. Mas parece que o pesadelo ainda não tinha passado. De certo que quando os soldados passavam, os soldados de Faraó passavam pela tenda dela, ela ficava alertada, não sei se tapava a boca à criança, se pegava na criança para ela não chorar, para eles não ouvirem que estava ali um bebê que era um menino. Mas a sua determinação em confiar em Deus era maior que o Faraó, era maior que todas as adversidades. E muito nós podemos aprender com esta mãe. Ela foi notável como protegeu o seu filho. Os 3 meses passaram. É quando a criança começa a mexer, começa a dar as primeiras palavrinhas, a balbuciar, começa-se a mexer mais. E agora? E agora? Como é que eu vou fazer isso? Mas nós podemos aprender com esta mulher. Ela era uma mãe inteligente e com uma capacidade incrível. Os 3 meses passaram e ela pensou, espera, eu tenho que fazer alguma coisa, senão ele vai agora morrer com 3 meses. Ela pegou numa arca, nos juncos, fez os juncos que estavam no rio e fez uma arquinha e colocou no rio. Tudo estava preparado, com inteligência, com audácia, e coloca onde alguém podia trazer a salvação ao seu filho e vida. O que é que nós estamos a fazer para proteger os nossos filhos dos faraós? Internet, amigos, companheiros, tanta coisa que são faraós que têm chegado à vida dos nossos filhos. Mas ela foi inteligente. E ela sabia que a filha de Faraó, a princesa, ela iria estar-se a banhar naquele rio. O que é que Moisés era? Era bonito ou era feio? Bonito. Coisa mais linda! Foi a boniteza de Faraó, digo eu. Faraó não, de Moisés, que encantou a princesa de Faraó. E a palavra de Deus nos diz que lá estava ela a banhar-se e ela ouve um bebê a chorar e olhou para aquele bebê e se encantou com aquele bebê. A sua inteligência, a sua audácia também colocou a sua filha Miriam, que era a mais velha, a colocar o bebê naquele rio e estar por ali a vigiar. E ela confiou. Faça pelo seu filho o que estiver ao seu alcance. Seja sábio, confie em Deus, cuide, proteja. Deus fará aquilo que você não consegue fazer. Dali para a frente, Joquebede não tinha mais hipótese nenhuma, mas ela confiou em Deus, que Deus traria solução. É isto que acontece à nossa vida. O rio para onde ele iria ser atirado para ser comido pelos crocodilos seria o rio aonde iria lhe dar vida
para onde ele iria estar. A continuidade de vida. Deus é incrível e Deus tem tudo programado. Deus irá trazer a solução. Deixa o rio levar. Deixa a vida correr e Deus estará no controle. Quinto e último ponto. O decreto desta mãe de vida foi cumprido. Foi salvo. Não só pela Joquebede, mas também pela mãe adotiva, a princesa do Egito. A palavra de Deus nos diz que o seu nome é Moisés, das águas foi tirado, e não atirado ao rio, para os crocodilos, mas foi retirado do rio. Temos uma mãe que continuou a amamentar o seu filho. Incrível! Como Deus é incrível nas nossas vidas. E quando nós, mães, confiamos nele, Deus tem tudo no seu controle. E nós podemos ver que a princesa viu que aquele bebê, ele precisava de ser amamentado. E quem lá estava? Miriam. Eu conheço uma hebreia. Ela pode amamentar. E onde é que ele foi criado? Na sua própria casa. E nós podemos ver, foi na casa que ele saiu, aonde foi decretado vida, foi ali que a sua mãe teve os primeiros tempos com ele. A mãe que decretou vida, a mãe que confiou em Deus, a mãe que tudo fez para proteger. Esta mãe não se perdeu, não desesperou-se, mas não se deixou levar pelos tempos difíceis que o povo hebreu estava a passar. Joquebede, no tempo que ele esteve em casa, Moisés, ela teve a preocupação de ensinar Moisés. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 22:6, diz: ensina o caminho ao menino, para quando ele se envelhecer, não se esquecerá dele. Podes pôr, educa a criança no caminho que deve de andar ou a seguir, até quando se envelhecer, não se desviará dele. Incrível! Ensinamentos. Acredito que esta mulher ensinou a palavra de Deus, ensinou o que é ter fé, ensinou a Moisés confiar em Deus, ensinamentos que ficaram cravados na sua vida. Ela acreditou que Deus tinha um propósito para o seu filho. Não é tirar e colocar os filhos numa redoma de vidro, mas é prepará-los para enfrentar as adversidades da vida que temos ao nosso redor. Esta é a nossa função como mães e como pais. E termino dizendo: tenhamos coragem, determinação e fé em Deus para dirigir todo o processo da maternidade. O Jacó tem 30, já, não é, Jacó? Eu já me perdi o Jacó. Pronto. 30. O Jacó já tem 30, mas a Dona Maria continua com o processo da maternidade. Porque cada idade é um estágio. Eu estou com 58 anos e meio, vou fazer 59, eu sei, não parece. Eu sou como a Moisés, sou formosa, linda, naraná. Mas a verdade, hoje a minha mãe não está. Mas até ela morrer, tivemos um processo. Ela teve um processo comigo e com o meu irmão de maternidade. Por isso, queridos, ela foi mãe e pai. Por isso eu deixo este final para todos nós. Mães, mais importante que você dar um bem material, umas sapatilhas XPTO, mais importante que você ir de férias com o seu filho à Conquistina, mais importante que tudo isso, mais importante que você dar coisas corruptíveis que passam de moda, que não deixamos de usar, coisas que se perdem. Em primeiro lugar, ensine o caminho de Deus ao seu filho. Faça isto, como Provérbios diz, ensina a criança no caminho em que ele deve de seguir. E nós vivemos numa sociedade que há muitos caminhos abertos para os nossos filhos, mas que nós possamos ser como esta mãe, a Joquebede. Ela decretou vida. Eu não aceito que o meu filho se perca. Mãe, não aceito que o seu filho se perca em tudo aquilo que é contrário a Deus. Mas decrete vida. Nós estamos aqui numa cidade que não há muito
graças a Deus não há muito toxicodependência, mas é mais escondida. Mas se o seu filho é dependente de alguma coisa, dependente da pornografia, dependente do tabaco, dependente de maconha, seja daquilo que for, decrete vida ao seu filho. Decrete vida. Preocupe-se em lhe entregar a palavra de Deus. Coloque o seu filho todos os dias. Eu penso que foi o Abner que disse, não foi, Keila? Para quando sair, entregar a sua vida a Deus. Todos os dias, quando os meus filhos eram mais pequeninos, nós fazíamos o tempo devocional e eu dizia para eles entregarem o coraçãozinho deles a Jesus. Todos os dias, faça isto. Olhe, não se mata a trabalhar para dar um iPhone de não sei quantos. Não se mata a trabalhar de domingo a domingo para dar umas viagens não sei quantos. Não faça isso. Primeiro, ensina a palavra ao seu filho. Esta é a melhor herança. Olha, você pode ter uma herança, não sei quantos carros, não sei quantas casas, mas vem um temporal, vem aquilo que for, tudo vai. Mas a palavra de Deus que tiver sementada na vida do seu filho, ela vai brotar e vai dar muito fruto. Prepare uma arca de proteção ao seu filho. Proteja, consagre o seu filho com palavras de vida, palavras de esperança. Podem dizer amém? Faça isso ao seu filho. E eu estava a dizer, não se preocupe com aquilo que é físico. A palavra de Deus nos diz, eu estava a dizer na sexta-feira, que o Senhor Jesus no Sermão do Monte diz, vocês andam tão inquietos com o que vão comer, com o que vão estar. Se eu cuido da natureza, eu também vou cuidar de vocês. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vivemos numa sociedade consumista, andamos atrás de coisas que nunca chegam a satisfazer. Hoje eu tenho um fato, amanhã quero ter outro fato, amanhã quero outro. Claro, a mulher é assim, não tem problema nenhum. Mas vamos nos preocupar em primeiro lugar com aquilo que nos leva ao céu. Preocupe-se com o seu filho. Não só aquilo que é físico, aquilo que é monetário, aquilo que você toca, mas abrace, mas ame. Diga ao seu filho o quanto você o ama. Proteja o seu filho. Podem dizer amém? Ele não pode viver numa redoma de vidro, mas ele pode viver numa redoma de oração. Ore pelo seu filho. Quando ele sai, quando ele entra em casa, quando ele vai para a escola. Isto é proteção do seu filho. Por isso, meus queridos pais, mães que estão neste lugar, esta criança tinha um decreto que logo que nascesse, ele iria ser morto. Mas por causa de uma mãe que decretou vida, Deus trocou a situação. Não trocou o propósito para este bebê, mas trocou a situação de decreto de morte ao escravo, a príncipe e depois a libertador do povo de Israel. Não haveria um Moisés se não houvesse uma tremenda mãe de fé que confiou, que decretou vida ao seu filho, a Joquebed. Fiquemos de pé. Aleluia! Por causa de uma mãe. Não sabemos quantos sacrifícios a tua mãe fez para tu estares hoje aqui. Não sabemos o que a tua mãe enfrentou para tu hoje estares neste lugar. Eu estava a dizer há pouco, e o meu marido falou que a minha mãe foi mãe e pai. Fiquei sem o meu pai quando eu tinha 6 anos. E a minha mãe, viúva, num estado de guerra em Moçambique, a preocupação dela foi nos levar a um lugar que nos trouxesse segurança. E depois, já cá em Portugal, com os meus 8 anos, num dia como este, aqui, eu convidei Jesus a ser o meu pai. Ainda com as falhas todas.
Mas eu posso dizer que a minha mãe foi uma grande mãe. Ela nunca nos deixava ficar em casa. Ai, agora não me apetece ir ao culto. Não. Vão ao culto. E para quem se lembra da minha mãe, a cochear, lá íamos nós para o culto. E houve um dia que o meu irmão, que alguns de vocês conhecem, que ela disse: enquanto tu tiveres 18 anos, tu vais comigo para a igreja. E tu deves-me respeito. E o meu irmão, aos 18 anos, olha, foi no Faraó. Naquilo que o Faraó, ele oferece. E fez a vida dele. E 40, ajudem-me. Saiu aos 18, não, 50 anos depois. Está a fazer um ano. E a minha mãe tinha uma tristeza enorme. Ele tem 60. 40. E a minha mãe todos os dias, antes de se deitar, ela orava e ela dizia: eu sei que a minha Isabelinha, ela está servindo ao Senhor com o seu marido e com os seus filhos. E ela, com muita dificuldade, ela se ajoelhava na cama e ela dizia: Deus, traz o meu Paulinho de volta para a igreja, de volta ao Senhor. E o ano passado, nos 85 anos da minha mãe, o meu irmão voltou à casa do Pai. Por causa de uma mãe que não se esqueceu do seu filho. E hoje ele está a começar a caminhar. Mãe, não desista do seu filho. Eu lhe peço, não desista da sua geração. Não deixe que os outros digam: não vale a pena criar filhos, não vale a pena ter filhos. Decrete vida sobre a vida do seu filho. E neste dia, é um dia de emoções. Temos muita gente que não tem a sua mãe aqui. Outros, a sua mãe já partiu para o Senhor. Outros está do outro lado do Atlântico. Mas vamos fechar os nossos olhos e vamos abraçar, como se estivéssemos a abraçar a nossa mãe. E agradeça a Deus pela sua mãe. Dê um abraço. É capaz. Vamos abraçar e dê graças a Deus pela sua mãe. Talvez ela não foi perfeita. Não haja movimento agora na sala. Talvez ela não foi perfeita. Não fez tudo quanto vocês queriam. Mas ela foi mãe. E ela não desistiu de vocês. Então, neste abraço que nós estamos nos abraçando, vamos agradecer ao Senhor pela nossa mãe. E hoje também eu quero agradecer pelas mães de coração que não geraram do seu ventre, mas que foram mães de coração que adotaram filhos. Eu também quero orar por ti nesta manhã. Senhor Jesus, dou-te graças pela tua palavra. Dou-te graças por cada mãe que está neste lugar, Senhor. Dou-te graças, Pai, por cada mãe, por cada avó, cada mãe de coração, Senhor. Muito e muito obrigada, Senhor, por aquilo que tu tens feito com estas mães. Te agradecemos. Te agradecemos. Ó Pai, e para aquelas mães que talvez não tenham tido fé, confiança em Ti, Senhor, que hoje seja uma manhã que Tu possas renovar a nossa mente e o nosso coração e reafirmar a nossa fé em Ti, Senhor. Por isso, meu Pai, eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Amém.